RCP Notícias. Em Cabo Verde já temos 13 horas. Boa tarde. Vamos dar início às notícias para esta hora. Abrimos, como sempre, com os títulos. Muito boa tarde. O Sindicato Nacional dos Pilotos mantém-se determinado na greve que deverá acontecer em nova data após divulgação do pré-aviso da greve pela Direção-Geral do Trabalho. Sindiprof rejeita novo PCFR para a classe docente por pôr em risco todo o sistema educativo. O Presidente da República promete ajudar a Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago na mobilização de recursos para a construção dos passos do Conselho. Relatório de consultora holandesa revela que, antes das eleições para o Parlamento Europeu, várias contas inundaram as redes sociais com desinformação e promoção da extrema-direita francesa e alemã. Ursula von der Leyen, reeleita hoje Presidente da Comissão Europeia com ampla maioria, e o Banco Central Europeu decide manter as suas 3 taxas de juro diretoras nos atuais níveis, depois de as ter baixado em julho. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, uma edição de Anatólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. O Sindicato Nacional dos Pilotos da Aviação Civil pretendia marcar uma greve da classe para vigorar de 24 a 30 de julho corrente. Entretanto, esta pretensão será adiada por a Direção-Geral do Trabalho entender que, estando em causa colaboradores integrados no setor dos transportes, o pré-aviso da paralisação deveria ser entregue com pelo menos 7 dias de antecedência, conforme estipula o Código Laboral, o que não se verificou. Confrontados com esta chamada de atenção da Direção-Geral do Trabalho, os pilotos admitem a remarcação da greve por uma data a anunciar, uma nova data. Ainda assim, os pilotos dizem-se dispostos a partir para a greve para obrigar a TACV a honrar os compromissos assumidos com a classe, promete o presidente do sindicato, Edmilson Aguiar. Designadamente, perspectiva incerta de desenvolvimento na carreira, inexistência de um programa de segurança, proteção à saúde e de higiene no trabalho, cancelamento das consultas médicas e redução do prémio de seguro, incumprimento nos procedimentos de segurança no serviço de restauração e catering deficitário, mudança de local de trabalho sem assunção da responsabilidade por parte da empresa, tomada de decisões técnicas administrativas que afetam diretamente a função dos pilotos sem respeitar os acordos e os procedimentos legais estipulados, atrasos sistemáticos no processamento dos salários, incumprimento nos pagamentos dos suplementos remuneratórios, designadamente subsídio de turno noturno ao abrigo da lei, reservas quanto às opções de medidas adotadas para a retoma eficiente da empresa face às situações vivenciadas, falta de disponibilidade da empresa para o diálogo e possíveis consensos para a resolução das situações, necessidade de formalização do acordo de empresa perspectivado a quando da assinatura do memorando datado de 25 de fevereiro de 2019. Futuro profissional incerto para a classe e consequente fuga de talentos, contribuindo para o agravamento da atual situação vivenciada pela empresa, com implicações no retorno do investimento feito. Os pilotos da TACV são sensíveis à situação financeira da empresa, tendo, por esta razão, abdicado de muitos direitos adquiridos para não comprometer a sua viabilização financeira. Mesmo assim, lamenta Edmilson Aguiar, a empresa continua a ignorar as reivindicações da classe que, sublinha, visam apenas o melhoramento das condições de trabalho. Os pilotos têm contribuído nos processos de viabilização financeira da empresa, com perdão de dívidas existentes que constituem direitos legalmente reconhecidos no valor aproximado de cerca de 20 mil contos. Foram perdoados dívidas resultantes das sentenças judiciais e, nas negociações realizadas, foram tidas em conta o período de Covid, que se verificou a suspensão das funções. Ainda tem presente que os pilotos têm colaborado durante todo esse período no processo de viabilização da empresa, uma vez que, na assinatura do memorando, foi aceita a introdução de um novo capítulo 7 no manual operacional, cedendo mais 5 horas de trabalho acrescido aos 65 do contrato, como forma de apoiar a viabilização da empresa, mas não tem sido aproveitado por parte da empresa devido às opções de políticas e medidas. A empresa poderia estar a arrecadar mais caso estivessem criadas as condições para aproveitar as horas disponibilizadas pelos pilotos.
Além da paralisação de 6 dias, paralisação já anunciada, os pilotos vão ainda interpor uma queixa contra a TACV nos tribunais, anunciou o presidente do Sindicato Nacional de Aviação Civil. Em abril, recordes, os pilotos da TACV haviam anunciado uma greve de uma semana, decisão que acabariam por revogar devido à promessa da empresa de resolver os problemas. Não tendo sido cumprido o acordo, os pilotos anunciaram mais uma paralisação que deveria vigorar de 24 a 30 de julho, data que será alterada por imposição legal conforme a Direção-Geral do Trabalho. E a TACV Cabo Verde Airlines emitiu há instantes um comunicado a informar que atualmente conta com 2 aeronaves que a efetuarem os voos domésticos, nomeadamente um ATR 72-500 e um Dash 8-300. O aparelho Dash 8-300 chegou a Cabo Verde no dia 3 de julho, escreve a TACV, tendo efetuado o seu primeiro voo no dia 4 do mesmo mês, portanto 4 de julho passado. Na próxima semana, escreve a TACV, a companhia vai contar com mais uma aeronave, um ATR 72-600, com capacidade para 70 passageiros. As informações detalhadas sobre os horários e tarifas podem ser consultadas no website da companhia, ou seja, no website www.caboverdeairlines.com ou em qualquer agência de viagem. A proposta do Plano de Carreiras, Funções e Remunerações, PCFR, para a classe docente põe em risco todo o sistema educativo, afirma a presidente da Sindiprof, que hoje entregou parecer sobre a revisão do Estatuto Pessoal da Carreira Docente e do PCFR da classe. A presidente do Sindiprof, Lígia Herbert, acrescenta que o documento que quase retira o direito dos professores à greve é meramente administrativo, conforme a Ednea Barros. O parecer técnico e jurídico do Sindiprof indica que há várias falhas na proposta do PCFR para a classe docente, elenca a presidente Lígia Herbert. O desenvolvimento da carreira está um tanto ou quanto estagnado. Nós, por exemplo, no estatuto anterior, de 4 em 4 anos, o professor podia promover-se, não é? E agora colocam de 5 a 10 anos uma promoção. Falando que quase retiraram o direito à greve, porque exigindo que os professores fizessem serviço mínimo nas escolas. E nós não entendemos o que é isso, serviço mínimo nas escolas, quando o professor leciona ou não leciona, ou é uma metade que vai ficar na escola, outra metade fora. Isso não faz sentido nenhum. Nós vimos também a questão das progressões, que também 2.000 escudos naquela tabela é um tanto ou quanto bizarro, uma vez que era anteriormente 3.500, passa para 2.000. E não está claro a questão das promoções, não entendemos o que é unicategorial, não vimos a situação muito clara dos professores, mestres e doutores, não abrimos mão do subsídio de risco. Lígia Herbert sugere alterações também na questão da mobilidade e propõe aumento de tempo para que os professores que ainda não tenham grau de licenciatura tenham tempo para o obter. E para a composição do PCFR, a presidente do Sindiprof adianta que não se entende o porquê de tomarem como referência uma legislação obsoleta, visto que há outras posteriores que revogam a de 97. Eles tocam somente na lei 1097, que essa lei já está obsoleta, já está ultrapassada e a gente não entende como é que ela foi colocada aí, foi trazida novamente para este PCFR. Este documento é totalmente administrativo e que põe em risco todo o sistema educativo, que é pedagógico também. O mais caricato é dizer que todo esse PCFR vai começar a ter seu funcionamento agora, logo após a sua aprovação, exceto a tabela remuneratória. Se este PCFR começa a funcionar em 2024, a tabela remuneratória também vai ter que funcionar, porque isto é prática da ilegalidade. Estamos aqui a assistir. Lígia Herbert diz esperar que impere o bom senso para o acolhimento dos subsídios apresentados para a melhoria do PCFR. O Sindiprof também fez saber que aguarda de forma serena o desfecho dos processos disciplinares aos professores que não cumpriram o prazo da introdução da nota no SIS, mas promete que, caso houver necessidade, vão tratar do assunto no tribunal. E o Presidente da República iniciou hoje uma visita de 3 dias ao Conselho de Ribeira Grande de Santiago, no âmbito desta missão, que surge na qualidade de Champion da União Africana para a Preservação do Património Natural e Cultural e patrono da Aliança da Década do Oceano. José Maria Neves assumiu hoje o compromisso de apoiar a Câmara Municipal local na mobilização de recursos para a construção dos espaços do Conselho. A Joana Lopes tem os detalhes.
A visita do chefe de Estado iniciou-se com atividades culturais seguidas de uma visita de cortesia ao presidente da Câmara e encontro de trabalho com a equipa camarária. À saída do encontro, José Maria Neves sublinhou a necessidade do município ser compensado devido ao custo de patrimonialidade. Daí que defende que o Estado e o município devem encontrar uma solução. Também promete apoiar o município na construção de uma nova sede. E assumir o compromisso de apoiar a Câmara Municipal de Ribeira Grande, de Santiago, na mobilização de recursos para a construção dos espaços do Conselho. O primeiro Conselho de Cabo Verde merece ter um prédio digno, por um lado dignifique o município e por outro lado valorize ainda mais a Cidade Velha enquanto património da humanidade. Por seu lado, o presidente da Câmara Municipal, Nelson Moreira, explicou que efetivamente o edifício da Câmara já não responde à demanda do Conselho. A nossa sede, digamos, já não responde à demanda atual e no futuro. Tendo em conta a dimensão do município, entendemos que merecemos um espaço com dignidade que representa melhor o nome da Ribeira Grande de Santiago. Estamos a utilizar a majestosa influência do Sr. Presidente da República no sentido de ver possíveis financiadores e parceiros para a construção e o projeto. Avançou também que o plano de salvaguarda do património mundial será aprovado e implementado brevemente. O plano já foi elaborado e nesse momento está na parte da consulta pública e acreditamos que nos próximos dias, acho que tem 30 dias para a consulta pública, não havendo nenhuma objeção, será aprovado e para ser implementado. A visita do Presidente da República e comitiva continua a decorrer nesta tarde com a ida à Cidade Velha, património da humanidade, orla marítima e monumentos históricos. Para mais tarde está prevista uma conversa aberta sobre o património histórico e cultural. Em Santo Antão, os moradores do Planalto Norte, no município do Porto Novo, queixam-se da falta de água na localidade. Em entrevista à Rádio de Cabo Verde, explicam que já completaram 3 semanas com este problema que os tem afetado bastante, conforme apurou a Relísia Rodrigues. Passado 1 ano e 4 meses da inauguração do projeto de adução e distribuição de água no Planalto Norte, a população volta a sentir falta deste líquido precioso. É que, segundo nos conta o morador e membro da associação local, Marciano Guilherme, os reservatórios já esgotaram e não há água nos chafarizes, que é bombeada através de sistemas fotovoltaicos a partir de uma nascente nas proximidades do Vale de Martienne. Não dava aquele problema tão que tínhamos reservatórios comunitários, tudo sempre não teve origem no mês de junho, e para tinha aquela reserva que tem, mas quando está com problema, não tinha aquele lá em cima. Agora seca, agora não fica com esse problema da água vindo da bombagem. Então, não está 10 falas, zero problema era de neve, mas depois vai dar conta de tudo só pode. Então, alguém começou a olhar, mas foi um dia de água. Depois, aquele dia, já não tive mais água de vez, dizer neve, magrinha assim, neve também não é um problema, quieta que sol. Mas hoje não deu nem um gorrato para dar bicho. Para dar bicho, se fez seco. Suspeita-se que os sistemas fotovoltaicos não estejam a funcionar e que isso deve-se à falta de luz solar para alimentar as baterias, impedindo assim a bombagem de água. No entanto, Marciano Guilherme defende que poderá haver outra avaria e que o sistema precisa de cuidados para funcionar bem. Já temos dias que é só sol quente. Então já que ele deve estar aí com o deveria e quando é assim, eles deviam pôr umas pessoas de discos da formação para pôr umas pessoas ficar se repara para mim dar painel limpeza, espiando que tem um problema que é modo água bem, mandem de nada. E Menezes tem feito este dia? E as pessoas têm sido abertas em arrascar, sempre quem tinha um bocadinho de água que estava abertas em arrascar com companheiro, mas agora não tem que comprar agora. Então onde é que você tem que buscar a grinha assim para você usar? Quem que tem um burro vai para a fonte. Vai para a fonte, você vê a fonte, esse problema anda 3 horas de caminho. Ir e volta, mas com um vez e água, se vai buscar ele para servir na casa, não estou nem para servir quanto é, mas vou dar bom número de cabeça de bicho que vou ter.
Contactado pela nossa reportagem, o vereador da Câmara Municipal do Porto Novo, que responde pelo pelouro de abastecimento de água, confirmou que os sistemas de bombagem de água a partir da nascente de Escravoeirinhos não estão a funcionar devido ao nevoeiro que se faz sentir no Planalto Norte e descarta a hipótese de outra avaria. Irlando Ramos adiantou ainda que, para atenuar a situação, já foram enviados 2 caminhões autotanques nesta quinta-feira e que vai ser assim até as condições climáticas permitirem a chegada de água naquela localidade. E o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, já reagiu às acusações do deputado do PICV, Hipólito Barreto, que disse, na passada segunda-feira, em conferência de imprensa, que a situação da agricultura em São Nicolau é preocupante e acusou o ministro de estar a fazer propaganda política da ilha com o aproximar das eleições autárquicas. Em resposta, o ministro Gilberto Silva disse que se está perante uma ladainha que tem vindo a ser repetida não só no Parlamento, mas sempre que um membro do governo se desloca para a ilha de São Nicolau. O Rony Brito tem os pormenores. Segundo Gilberto Silva, ministro da Agricultura e Ambiente, Hipólito Barreto, deputado nacional do PICV pelo Círculo Eleitoral por São Nicolau, não fala nada de positivo e apenas faz referência de posicionamentos políticos. Uma ladainha negativa, porque não fala nada de positivo, apenas faz referência a posicionamento político ou ideológicos. Veja, nós fomos eleitos em 2021, vamos para as eleições em 2026. Nós somos governo e temos todo o direito de visitar os projetos que nós executamos e também inaugurar obras que decorrem dos trabalhos que temos vindo a desenvolver ao longo dos tempos. O titular da pasta da Agricultura e Ambiente disse que não está em São Nicolau a fazer propaganda política, mas sim tomar pulso dos projetos do seu ministério que estão em curso na ilha. E neste sentido, Gilberto Silva pergunta ao deputado nacional do PICV quais as contrapropostas que tem para São Nicolau. Quando nós vamos aqui à Ribeira da Areia, onde nós executamos um furo, mobilizamos água, agora temos no mínimo 70 metros cúbicos de água por dia, onde nós poderemos definir claramente um perímetro da pecuária e permitir que as câmaras possam também ordenar a atividade pecuária à volta da cidade, na periferia da cidade, e permitir que as pessoas possam produzir mais e produzir melhor. Está mal? Qual é a proposta do senhor deputado em contato, que fala de desinvestimento da agricultura? O governante pediu ainda à oposição para terem mais qualidade e que tragam propostas concretas e que regozijam-se com os ganhos que têm vindo a ser feitos nas ilhas pelo governo. Que a oposição traga propostas muito concretas, que a oposição se regozije com os ganhos que vamos tendo nas ilhas e não continuemos com aquele discurso sempre negativo de uma ilha abandonada, de desinvestimento. O que é desinvestimento na agricultura? Olha, eu posso lhe garantir que, para além da barragem de Banca Furada, nós podemos contabilizar quase cerca de 7 reservatórios construídos que não reteram a água e nós hoje estamos a trabalhar no sentido da recuperação destes reservatórios. E vem o senhor deputado falar de desinvestimento quando nós injetamos recursos, economia agrária. O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, reage assim às acusações de Hipólito Barreto, deputado nacional pelo Círculo Eleitoral por São Nicolau, proferidas em conferência de imprensa, onde disse que a situação da agricultura na ilha de São Nicolau é preocupante e acusou o governante de estar na ilha a fazer propaganda política. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio de Cabo Verde, Jornal da Tarde, quando são 13h18 e meio. O governo do Quênia intensificou hoje o seu apelo para que os protestos que já duram semanas parem, enquanto a polícia proibia as manifestações no coração da capital Nairobi, dizendo que o movimento tinha sido infiltrado por gangues criminosas. Alguns ativistas apelaram a que as pessoas se reunissem nesta quinta-feira com equipamento de campismo para ocupar um parque adjacente ao centro da cidade, no meio de uma forte presença policial em Nairobi. Pelo menos 50 pessoas foram mortas nos protestos liderados por jovens contra propostas de aumentos de impostos que eclodiram em todo o Quênia há cerca de um mês e continuaram mesmo depois do presidente William Ruto ter retirado a legislação e demitido quase todo o seu governo. Os ativistas dizem que querem que William Ruto se demita e apelam a reformas para eliminar a corrupção e resolver a má governação.
O Banco Central Europeu anunciou hoje que decidiu manter as suas 3 taxas de juros diretoras nos níveis atuais, depois de as ter baixado em junho. A taxa das principais operações de refinanciamento mantém-se em 4,25%, a taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez permanece em 4,5% e a de facilidade permanente de depósito em 3,75%. A taxa de inflação homóloga desceu em junho para 2,5% na zona euro, depois de ter acelerado para 2,6% no passado mês de maio. Mas a inflação subjacente, que exclui os preços com a maior volatilidade da energia e dos alimentos, ficou estável em 2,9%. O Banco Central Europeu sublinhou que vai manter as taxas de juros em níveis suficientemente restritivos enquanto for necessário para assegurar o retorno atempado da inflação ao seu objetivo de médio prazo de 2%. Ursula von der Leyen foi hoje reeleita presidente da Comissão Europeia numa votação decisiva que representou o maior teste ao seu legado político forjado ao longo de uma sucessão de crises que abalaram os alicerces do bloco europeu. A atual comissária recebeu 401 votos a favor e 284 contra, uma ampla maioria para apoiar o seu segundo mandato de 5 anos. Da última vez que enfrentou o hemiciclo, conseguiu passar com uma margem muito pequena de 9 votos. A resolução é o culminar de dias intensos de negociações à porta fechada, durante os quais a política alemã de 65 anos se reuniu freneticamente com os principais grupos políticos do Parlamento Europeu, em alguns casos várias vezes, para garantir o maior número possível de apoios. E um novo relatório afirma com absoluta certeza que houve uma grande tentativa coordenada nas redes sociais para divulgar narrativas pró-russas, anti-vacinas e anti-LGBT à medida que se aproximava a votação europeia de julho. Um novo estudo revela que antes das eleições para o Parlamento Europeu, em junho, várias contas inundaram as redes sociais de países da União Europeia com desinformação, para além de promoverem o discurso político da extrema-direita francesa e também alemã. A Delegação Nacional Socialista e Democrática dos Países Baixos encomendou a analistas e uma consultora holandesa um estudo sobre as potenciais redes de desinformação que influenciam a opinião pública antes das eleições europeias. A consultora efetuou investigações na Alemanha, França, Itália e também na Holanda, para além de uma investigação mais geral sobre as palavras e hashtags em língua inglesa relacionados com as eleições. A empresa estudou 2,3 milhões de publicações de cerca de 500 mil contas nesses países e identificou 50 mil contas que difundiam narrativas falsas. O estudo concluiu que a rede de desinformação na Alemanha era particularmente vasta. Promoveu o partido da extrema-direita, a Alternativa para a Alemanha, o discurso anti-LGBT e a desinformação anti-vacinas. A rede em França, por sua vez, tinha muito mais contas do que a rede alemã. De acordo com a mesma fonte, pelo menos 20% das mensagens relacionadas com o político da extrema-direita Eric Zemmour provinham de contas da rede. O impacto da campanha de desinformação nos debates políticos na rede X foi tão substancial que conseguiu fazer com que os tópicos se tornassem tendência, apenas inundando as redes sociais com publicações, comentários e gostos, segundo o relatório. Por sua vez, a rede italiana era menos substancial, mas continuava a promover os políticos de direita e a atacar os de esquerda. O relatório afirma, efetivamente, que as redes em França, Alemanha e Itália não foram criadas especificamente para influenciar as eleições europeias. Muitas das contas foram criadas logo após o início da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 2022 e algumas eram ainda mais antigas. O relatório refere que as redes em França e Alemanha estão a expandir-se a um ritmo incrível, com mais contas a serem criadas para amplificar as que já fazem parte da mesma rede. Para o futuro, a consultora recomenda uma investigação mais aprofundada de redes semelhantes noutros países europeus, para além de se concentrar em potenciais campanhas de desinformação no TikTok, por exemplo, e também noutras plataformas sociais. Como é habitual, é fundamental estar atento à origem dos conteúdos das redes sociais que partilham e estar atento a estas redes de desinformação. Preocupado com o fenómeno global, mas que também atinge Cabo Verde, a Polícia Judiciária fez ontem um alerta sobre os perfis falsos, bem como os cuidados que os cabo-verdianos devem ter para que não haja acesso indevido às suas contas nas redes sociais e também noutras plataformas da internet. Já temos 13 horas mais 23 minutos e meio. Vamos ver agora como é que está o movimento aéreo e marítimo no arquipélago. Para começar com o movimento aéreo, temos neste momento um aparelho da TACV, o ATR da Global, que está ao serviço da TACV, partiu de São Nicolau, vai em direção ao aeroporto internacional Cabral na Ilha do Sal
Sal, com aterragem prevista quando forem 13 horas mais 32 minutos. Do Sal parte neste momento um aparelho da TUI que vai para Stuttgart, da Alemanha, com chegada prevista na Alemanha às 9 horas e 31 minutos. Em sentido oposto vem um aparelho de Manchester, mas vai para Boa Vista. É outro aparelho da TUI com chegada prevista no aeroporto de Rabil a 1 hora e 49 minutos. Uma outra aeronave da Neos vem de Verona, Itália, e vai também para Boa Vista, com aterragem prevista às 2 horas e 13 minutos. De São Vicente já partiu em direção a Lisboa o aparelho da TAP, que deve aterrar na capital portuguesa quando forem 6 horas mais 25 minutos. Igualmente, já saiu da praia a aeronave da TAP, está mais à frente, vai também para Lisboa e vai chegar na capital portuguesa quando forem 6 horas mais 8 minutos. Pela via marítima, neste momento, temos um fraco movimento, apenas navega o Criolla, que está muito prestes de chegar ao Porto do Furna, na Ilha Brava, depois de ter estado no Porto do Vale dos Cavaleiros. Certamente que o Criolla vai fazer o percurso inverso, o Furna, Vale dos Cavaleiros, e vir aqui ao Porto da Praia no início da noite, ou seja, no início não, por volta das 20 horas. Já partiu do Porto da Praia o Dom Tututa, que vai em direção ao Porto Grande, em São Vicente. Partiu há instantes e deve atracar no Porto Grande, em São Vicente, às 2 horas da madrugada, tendo em conta a informação que temos deste momento. De resto, é o que nos compete dizer, mas para finalizar, falamos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para a pesca, para além de outras informações. Para esta quinta-feira, 18 de julho, o sol despontou às 6 horas 13 minutos, 17 segundos, e o pôr do sol será às 19 horas 7 minutos e 22 segundos. A lua encontra-se na fase gibosa crescente. Daqui a 3 dias, sensivelmente, teremos lua cheia. A lua começou o dia visível no céu e o ocaso lunar aconteceu às 3 horas e 6 minutos pelo sudoeste, mas a lua volta a sair pelo sudeste quando forem 16 horas mais 42 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 10 horas e 17 minutos e a seguinte será às 22 horas e 25 minutos. E a primeira pré-mar aconteceu às 4 horas e 4 minutos e a seguinte vai acontecer à meia da tarde quando forem 16 horas e 20 minutos. Os dados apontam que hoje pode ser um dia regular para a pesca, sendo o melhor momento das 21 horas e 22 minutos até às 23 e 22 minutos. Para amanhã, sexta-feira, a primeira baixa-mar do dia vai acontecer às 11 horas e 9 minutos e a seguinte será às 23 horas e 13 minutos. A primeira pré-mar amanhã, sexta-feira, será às 4 horas e 54 minutos e a seguinte acontece à tarde quando forem 17 horas e 13 minutos. Em relação à pesca, amanhã pode ser um dia regular, sendo os melhores momentos das 9 horas e 52 minutos até às 11 e 52, ou então, se preferir ir à noite, das 22 horas e 22 minutos, vira até às 0 horas e 22 minutos. 13 horas e 26 minutos, vamos à reposição dos títulos. Dissemos que o Sindicato Nacional dos Pilotos mantém-se determinado na greve que deverá acontecer em nova data após devolução do pré-aviso de greve pela Direção-Geral do Trabalho. Sindiprov rejeita novo PC-FR para a classe docente por pôr em risco todo o sistema educativo na perspectiva do sindicato. O Presidente da República promete ajudar a Câmara de Ribeira Grande na mobilização de recursos para a construção dos espaços do Conselho. O relatório de consultora holandesa revela que antes das eleições para o Parlamento Europeu, várias contas inundaram as redes sociais com desinformação e promoção da extrema-direita em França e também na Alemanha. Ursula von der Leyen é reeleita hoje Presidente da Comissão Europeia com ampla maioria e o Banco Central Europeu decidiu manter as suas 3 taxas de juros diretoras nos níveis atuais depois de as ter baixado em junho. Fica tudo dito nesta edição do Jornal da Tarde, a edição e a apresentação de Anatólio Lima, na técnica Dão Brito, na realização esteve a Jamila Carvalho. Os títulos às 14 será com a Carmelita do Rosário. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.